Alô, bem, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um vídeo aqui muito legal para vocês. E dessa vez eu não vou fazer muita introdução, porque vocês já viram na thumb, vocês já viram na descrição, vocês já viram no título, então eu já vou para o que interessa. Então bora lá e sim, bora! Para a galera que manja do RPG, o termo plano inferior, plano superior, plano astral, feérico, são muito comuns, mas não é isso que vamos ver hoje. Em uma pergunta que foi feita no episódio respondendo às perguntas dos inscritos, foi perguntado sobre submundo, onde ele pedia para dizer como fazer um submundo fantástico. Pela ambiguidade pensamos que seria sobre submundo mais voltado ao crime e não ao inferno. Achamos interessante que poderia virar um vídeo falar um pouco sobre esses planos inferiores e trazer algumas ideias de como fazer o seu próprio. Antes de começar o episódio propriamente dito, se você tem alguma dúvida sobre algum assunto no canal ou gostaria de uma opinião sobre algum assunto, só ir na aba comunidade que sempre deixamos aberto no início do mês e respondemos as dúvidas no primeiro episódio do mês seguinte. Caso tenha alguma sugestão de tema ou queira bater um papo sobre criações fantásticas, o Discord está na descrição. E se ainda quiser que faça uma review ou análise como será feito agora nesse sábado, o link do Forms está também na descrição. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então pessoal, eu sei que vocês gostam bastante de um tutorialzinho quando eu faço mais aquele passo a passo, mas às vezes antes a gente entender mais como fazer os passos, entender como funciona cada uma dessas etapas, apesar de ser uma coisa um pouco mais tranquila e algo bem pessoal, eu gostaria de abordar um pouco alguns desses planos inferiores em algumas culturas, em algumas religiões, em algumas culturas pop, seja animes, filmes, novelas, séries, etc e tal. Então a gente iria conversar um pouquinho sobre alguns outros elementos antes de a gente entrar no próprio tutorialzinho, mas caso você já queira ir direto, o episódio já está sempre capitulado, então é só você dar um pulinho lá naquela parte, mas não deixe de deixar o seu joia. O pessoal vai começar com a filosofia budista, alguns consideram com filosofia, outros com religião, depende muito da vertente, algumas pessoas dentro da própria religião consideram uma filosofia, outras uma religião, mas irei primeiramente conversar sobre uma das vertentes diferentes, da mesma forma que no catolicismo existem diversas ramificações, dentro do budismo também existem diversas ramificações. E aí queria começar com o caminho das 6 existências. Escolha um dos 6 mundos que eu vou lhe mostrar agora. O que você gostar será aquele que entrará depois que morrer. O quê? Rikudo Rini. Ciclo das 6 existências. Então, primeiramente eu queria falar sobre o Sansara, o caminho das 6 existências. Basicamente é como se para você chegar a essa iluminação, para chegar num último patamar dentro do Nirvana, dentro da iluminação propriamente dita, você tem que passar por diversos reinos e passando por eles em diversas situações e evoluindo e passando por algumas experiências, sofrimento, pagamentos, dharma, karmas, etc e tal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algum desses planos diferentes que possam então ser abordados dentro quando a gente fala sobre esses planos inferiores referenciados dentro da sua criação fantástica. O inferno, por exemplo, é um reino de muito sofrimento com calor ou frio devido à raiva. O mundo dos animais é um reino com muita ignorância. O mundo dos fantasmas famintos é um reino com desejo de comida e bebida. O mundo dos azuras, que é o mundo das guerras intermináveis, onde você pode usufruir dessa dor e desse sofrimento a partir de guerras que nunca acabam. O mundo dos humanos, que é um mundo onde praticamente a gente está e assim a gente pode viver o nosso karma e o nosso dharma, e o mundo dos deuses, ou um lugar de felicidade, ainda vai quando você chega à iluminação e você chega até lá. Considerando então em resumo das algumas informações que vão aparecendo, a gente pode considerar que existem basicamente dentro da roda do karma, da rota do dharma, 6 mundos diferentes que você pode ir vivenciando experiências. Dentre todos eles estão compostos basicamente de algo que estão relacionados
desde um mundo mais carnal, visceral, até a evolução de um mundo mais espiritualizado, onde você vai aos poucos vencendo a carne e os desejos, os anseios, as dores, o sofrimento, e assim você vai evoluindo, e a cada existência que você vai tendo, você vai girando dentro dessa roda do karma, da roda do karma, dentro desse samsara, e com isso você vai evoluindo de uma forma geral dentro dos próprios fatores, dentro desse mundo, dentro das suas expiações, dessas provas que existem dentro desse universo, dentro desse reino, e com isso você vai girando até se tornar um ser mais evoluído. Então, basicamente, quando a gente fala sobre um universo dentro de um plano de existência, onde existe essa rotatividade de existência, você pode considerar dentro de uma forma física ou de uma forma fixa aqueles mundos que você gostaria de fazer ou planos diferentes. Então, por exemplo, se você quiser considerar um universo criado a partir dessa inspiração, por exemplo, você pode considerar que, por exemplo, o seu inferno possui 6 regiões diferentes, onde os tipos de regiões diferentes você sofre algum tipo de prova, algum tipo de expiação e um sofrimento a partir de algum tipo de situação ou vivência que você teve. Obviamente, se você quiser ser inspirado dentro dessa cultura, você tem que considerar que após a morte, de alguma forma, seja ela carnal ou espiritual, ou algum tipo de destruição daquela existência, o círculo gira e você vai para um próximo mundo. Você pode considerar, por exemplo, um worldbuild de um universo que não necessariamente um inferno propriamente dito. Quando a gente chama de inferno, vamos chamar de plano inferior. Então, quando você considera esse plano inferior como algo que seja um universo voltado, um mundo inteiro baseado em uma existência dos animais, ou dos espíritos famintos, ou, por exemplo, dos asuras, você pode então considerar que o ser ele pode caminhar por essas existências, onde é um único plano, ou um único planeta com diversas existências diferentes, onde você pode passar de um plano para outro, por exemplo, ou você pode considerar também que existe realmente planetas, ou existências, ou universos inteiros baseados em cima disso. Você pode considerar como um universo com forma ou sem forma, né, algo mais abstrato, como por exemplo a gente aborda dentro do vídeo de algo nonsense. Vou deixar até um cardzinho aqui caso você ainda não tenha visto o nosso episódio sobre vídeos de universos nonsense, ou você pode fazer um mundo mais físico, algo que normalmente é o que mais comum a gente faz. Apesar de existir uma grande diferença entre o nonsense e o abstrato, existem grandes diferenças. Eu posso até fazer futuramente um vídeo falando sobre um mundo mais abstrato, um world building mais abstrato, que não necessariamente é um nonsense, porém, seguindo um nonsense você consegue já ter uma noçãozinha do que poderia ser. Então, utilizando como referência o samsara, o caminho das 6 existências, você pode considerar um plano inferior utilizando, por exemplo, essas relações diferentes, ou dentro do mesmo plano, regiões diferentes dentro do seu universo, ou até mesmo ao caso da morte do seu personagem, ele ir para algum tipo de plano de existência inferior, considerando algum crime, por exemplo, ou até mesmo dentro de uma mão divina, onde ele pega aquela alma e é levada contra gosto ou contra regra, ou até mesmo um ceifador, ou até mesmo um Shinigami, ou um outro ser espiritual que leva essas criaturas mortas, esses espíritos para um lado e para o outro, a partir de alguma existência. Não sei, depende do seu inferno, depende do seu plano de existência, depende do seu plano inferior, depende das relações que você gostaria de fazer, porém, fica aí a referência. Depois, quando a gente fala sobre o inferno propriamente dito, a gente pode considerar, por exemplo, o inferno que ele é baseado no universo de Marvel DC, por exemplo, ou você pode usar um inferno que é colocado dentro de livros sagrados, como por exemplo na Bíblia aparece, ou você pode também considerar o inferno de Dante, a Divina Comédia, que é separado em 3 grandes volumes, um falando sobre o inferno, um falando sobre o purgatório e o outro falando sobre o céu. Então, pra gente não abordar todos esses fatores, porque senão ficaria gigante, vou falar um pouquinho sobre o inferno de Dante. Tem até um jogo chamado Inferno de Dante, mas vou falar um pouquinho sobre os círculos rapidamente para que fique uma coisa um pouco mais rápida e a gente consiga ir rapidamente para a próxima parte, beleza? Primeiro círculo, o limbo, virtuosos pagãos. Não tem uma noção exata de como pode chegar aqui, pois Dante desmaia antes de entrar, quando a corda já está no limbo. Antes do limbo existe um abismo sem fim, de onde pode escutar os gritos dos pecadores. No limbo encontram-se aqueles que morreram antes da chegada de Jesus ao mundo. As almas são fadadas a vagar sem destino em uma escuridão intensa. Segundo Dante, isso representa as mentes que não foram iluminadas pelo Evangelho. Diferentemente dos outros círculos, no limbo você não escuta os gritos de dor, aqui só pode ouvir suspiros. Segundo círculo, Vale dos Ventos, Luxúria. Aqui se encontra a sala de julgamento de Minos. Ele ouve as confissões dos mortos que não conseguem mentir. Após a confissão, é dada a sentença e encaminhados para o círculo merecido.
Logo adiante está o Vale dos Ventos, onde estão os luxuriosos. Eles sofrem com furacões e turbilhões que nunca param, arrastando os espíritos com violência, atormentando e ferindo-os de todas as maneiras. Terceiro círculo, Lago de Lama, Gula. Aqui se encontram os gulosos. Eles ficam atolados numa lama suja e espessa. São atormentados por uma tempestade fortíssima de granizo, gelo, neve, água suja que nunca para de cair. Segundo Dante, esse lago é feito com o próprio vômito dos pecadores. Ao lado encontra-se Cerberus, o cão gigantesco com um apetite insaciável. Arranha, esfola, esmaga, dilacera e esquarteja os espíritos. A gula é intensificada no inferno e a solidão fica mais forte. Em vida, o prazer e o conforto de comer alegremente, além dos limites, é o desconforto de uma dolorosa chuva gelada. Cérebro representa a gula. O quarto círculo, Colinas de Rocha, Ganância. É para cá que vêm os avarentos. Nesse círculo repleto de montanhas, as riquezas se tornam bolas gigantes de ouro que devem ser roladas infinitamente como um trabalho de imenso esforço que nunca acaba. Quando duas dessas bolas se encontram, os espíritos brigam e se flagelam. Quinto círculo, Rio Estige, Ira. Na entrada dos círculos está uma cachoeira de água e sangue fervente com uma água muito escura. No final da cachoeira existe um lago que se chama Estige, onde estão amontoados, brigando e se torturando aqueles que são julgados pela ira. No fundo estão os rancorosos que nunca demonstraram sua ira. Eles não podem subir à superfície, apenas soltando bolhas que podem ser vistos da superfície. Sexto círculo, Cemitério de Fogo, Heresia. É um cemitério gigantesco onde abriga os hereges. Entre eles estão aqueles que não acreditam na existência de Deus, nem de Jesus, além daqueles que negam a sobrevivência da alma após a morte. Eles estão confinados em túmulos abertos de onde sai o fogo eterno e em cada túmulo existe mais de 1000 condenados. Sétimo círculo, Vale do Flegetonte, Violência. No fim do sexto círculo há um alto precipício circular, de onde vem um terrível cheiro que leva ao sétimo círculo, onde estão os violentos que se encontram em 3 grandes vales. O primeiro vale, o Vale do Rio Flegetonte, é a violência contra o próximo. No segundo vale, o Vale da Floresta dos Suicidas, é a violência contra si mesmo. E o terceiro vale, o Vale do Deserto Abominável, é a violência contra Deus. Também você pode encontrar a Cachoeiras de Sangue, que é onde brota o Rio Flegetonte, cujas águas passam pelo deserto, pela floresta e as suas margens são de pedra. Oitavo círculo, o Malebolge, Fraude. Nesse círculo chama-se Malebolge e toda a pedra é feita de ferro, assim como a muralha que o cerca. Aqui estão os fraudulentos, e esse círculo é dividido em 10 fossos. O primeiro, onde os sedutores são continuamente açoitados por demônios. O segundo, onde os adulteradores e os lisonjeadores estão submergidos a um fosso de fezes e esterco. O terceiro, onde os simoníacos, traficantes de artefatos sagrados, estão enterrados de cabeça para baixo e suas pernas são assadas por velas. Já na quarta, os adivinhos têm a cabeça torcida voltada para as costas, de forma que não conseguem olhar para frente. Na quinta, os corruptos são submergidos em um lago de espesso piche fervente. Os que tentam ficar com a cabeça acima do caldo são atormentados por demônios que os dilaceram. Na sexta, os hipócritas estão vestidos com roupas brilhantes e atraentes, porém pesadas como chumbo. No sétimo, os ladrões têm seu corpo roubados constantemente por serpentes e outros répteis monstruosos que os atravessam e os desintegram, roubando seus traços de humanidade. No oitavo, os maus conselheiros estão envoltos por chamas, oceanos de lava e uma tempestade de raios contínua. Já na nona, os semeadores da discórdia são esfaqueados por espadas de um demônio que os pune, causando mutilações em partes do corpo representativas do tipo de discórdia que provocavam. E na décima, os pecadores que cometeram qualquer tipo de falsificação jazem cobertos por todo tipo de doença e pestilência. Satanás no nono círculo do inferno. Gigantes obstruem a passagem do oitavo círculo para este, e estão acorrentados em poços congelados. São divididos em algumas esferas. A esfera da Caína é o nome que são punidos aos traidores de seus parentes, a que as almas permanecem submersas com apenas o tórax e a cabeça para fora do gelo. Seu nome tem origem bíblica de Caim, quando matou Abel por inveja. A esfera da Antenora, a que são os punidos os traidores da sua própria pátria. As almas ficam submersas até o nível do pescoço com apenas sua cabeça para fora do gelo. O nome foi tirado de Antenor, o príncipe troiano que traiu seu país, mantendo uma correspondência secreta com os gregos. Já na esfera ptolomeica, aqui são punidos os traidores de seus hóspedes. As almas estão presas no gelo apenas com o rosto para fora, e quando choram, as lágrimas congelam e cobrem seus olhos. A origem se encontra no personagem bíblico Ptolomeu, onde o capitão de Jericó convida Simão e seus filhos do seu castelo e traiçoeiramente os mata a sangue frio. Já na esfera da Judéia, aqui estão aqueles que em vida traíram seus mestres. Eles sofrem intensamente por estarem submersos totalmente no gelo,
conscientes pela eternidade. Segundo Dante, alguns deitados, outros encolhidos e outros de cabeça para baixo. Então o inferno espírita é uma coisa interessante porque, diferentemente de algumas religiões, algumas filosofias, não é algo que você fica durante muito tempo. É simplesmente um estado passageiro da mente, que simplesmente na hora que você chega a morrer, sua alma é levada até essa região pela sua própria consciência, onde você mesmo inconscientemente escolhe qual é o tipo de sofrimento que você gostaria de sofrer. Obviamente não é algo realmente consciente, eu quero sofrer com isso, porém o seu inconsciente, a partir das energias da sua vida e das suas escolhas em vida, te levam até alguma região específica. Obviamente existem pedaços gigantescos de diversas regiões diferentes, também eu posso fazer um vídeo, caso vocês acham interessante, abordar mais especificamente. Mas na questão que você pode ser levado para alguns vales, como por exemplo acontece aqui no Inferno de Dante, como o Vale dos Suicidas, ou o Vale dos Abortados, ou o Vale dos Fumantes, ou o Vale do sexo, vamos dizer dessa forma. Então existem diversos locais diferentes onde você vai revivendo algumas situações até que você entenda a sua relação e a sua situação atual e com isso possa ser resgatado. Também existem diversos níveis diferentes, existe um umbral, que a gente chama de umbral, não necessariamente o inferno, mas o umbral superior, o umbral médio, o umbral inferior, existe a crosta, existe o abismo. Quanto mais profundo, mais denso é o tipo de alma que reside lá. E existem diversas localidades diferentes, diversas regiões diferentes, diversas ações diferentes, dependendo daquilo que a gente vai estar conversando, beleza? Então, se você realmente quer que eu aborde um pouco mais aprofundado, um pouco dessa questão dos vales, dos regiões, das cidades e de outros quesitos que podem ser encontrados dentro das regiões umbralinas, deixa aqui na descrição. Então, caso você queira mais aprofundamente sobre os vales, sobre os picos, sobre a costra, sobre o abismo e outras regiões umbralinas, se você gostaria de saber um pouco mais, deixe aqui nos comentários que você quer saber mais. Eu também posso trazer outras pessoas que também compartilham dessa mesma religião, e com isso a gente pode trazer um bate-papo bem legal, conversando um pouco mais sobre isso, beleza? Então agora, seguindo aqui, a gente vai para o mais clássico, mais tradicionalzão, para aquele galera que curte isso bastante, que é o inferno mitológico greco-romano. Claro que dentro de diversas mitologias diferentes existem diversos infernos diferentes. Qualquer coisa a gente pode sempre, vocês deixem aqui nos comentários ou deixa no nosso Discord, que eu também deixo aqui o link aqui embaixo para você falar assim, eu acho que eu queria um pouquinho mais sobre uma cultura X ou Y. A gente pode pesquisar e trazer algumas curiosidades interessantes sobre o world building dessas culturas diferenciadas. Então quando a gente fala sobre a parte mitológica do Hades, basicamente eles são divididos em algumas poucas regiões diferentes, como por exemplo, existe a região antes da travessão do rio, onde a galera não existe o tributo, não existe as moedinhas de ouro, prata, que eles podem pagar ao Caronte, existe aquela região mais inicial, a gente tem o rio, que a galera tenta nadar e morre lá dentro, e o Caronte leva até o outro lado, tem os Cérebros também referenciado lá na Divina Comédia, um pouquinho antes nesse episódio. Então existe também, quando a gente pega a referência de Cavaleiro Zodíaco, que junta um pouco da mitologia, um pouco do Inferno de Dante, existe aí diversas relações diferentes. Então, quando a gente fala basicamente do Inferno de Hades, a gente tem basicamente umas 3 grandes regiões. O Tártaro mesmo, que é a região de sofrimento e as dores, que é aquele inferno tradicionalzão, que tem o fogo, o sangue, a dor, os sofrimentos, caramba todo. Existe gárgulas, existe titãs e demônios e criaturas. É a galera que lá se lasca totalmente, assim, aquele parte mais tensa mesmo do Inferno de Hades. Nós temos os Campos Elíseos, que são aqueles, seria mais ou menos como se fosse um céu, que são os poucos aqueles que os deuses acreditam que sejam dignos de viver uma vida maravilhosamente perfeita, e com isso a gente tem as boas almas indo para o Campos Elíseos. Já o Campo de Afrodelo seria meio que a referência direta para um purgatório. É um local que as pessoas não são tão ruins para serem levados ao Tártaro, mas não são boas o suficiente para ir para o Campos Elíseos. Então, de uma maneira geral, a gente pega realmente essas 3 colocações diferentes quando a gente vai falar um pouco sobre planos de existência pós-morte. Normalmente, de uma maneira geral, existe um lugar bom, um lugar ruim e um lugar médio, intermediário, ou aquele meio que neutro. Isso de uma maneira geral acontece
em diversas culturas diferentes. Então, obviamente, de uma maneira geral, trabalhar todos os infernos diferentes de todas as religiões, de todas as culturas, primeiramente seria uma pesquisa gigantesca e um vídeo mais cabulosamente enorme ainda. Então, de uma maneira geral, eu quis passar bem rapidinho, passando de uma maneira bem rápida e direta, falando sobre alguns pontos culturais, sociais, bem superficialmente, só para vocês terem aquele gostinho de a gente poder conversar um pouco mais na nossa terceira parte. Então, pessoal, quando a gente fala sobre o inferno, planos inferiores ou qualquer outro plano ruim relacionado a algum tipo de cultura, a gente pode utilizar algumas referências bem legais e bem diretas dentro da cultura pop. Dentro agora da questão da Marvel, trazendo diversos multiversos diferentes, eles existem dentro deles uma que seria relacionado ao inferno. A DC também tem um inferno. A galera do RPG também existe um plano inferior, alguns considerados como um inferno, outros que tem diversos outros planos sombrios. Existem os planos superiores, os planos inferiores, que são o plano do caos, o plano da maldade, o plano do caótico bom, do ruim malvado. Tem diversos diferentes que a gente pode ir abordando, diversos planos e caracterizações diferentes, dependendo do tipo de alinhamento que você tem. Pode ser o caótico bom, caótico mal, neutro bom, caótico bom, mal bom. Então assim, tem diversos, são 9, se eu não me engano, que dá dentro dessa uma tabela entre o caótico, o neutro e o leal, o bom, o neutro e o malvado. Com isso a gente tem 9 características e com isso 9 planos diferentes, às vezes uns subplanos ou intermediários entre um e outro, mas de uma maneira geral existem diversos diferentes. Obviamente a gente pega, por exemplo, alguns animes, tem diversos que a gente pode ir abordando, como o mais clássico, que eu até já falei para vocês, Cavaleiro do Zodíaco, que existe uma saga inteira que se passa dentro do inferno. Acontece primeiro a saga do Santuário, depois acontece a saga de Poseidon e depois a saga de Hades. Primeira parte no Santuário e a segunda parte no inferno, sendo um pouquinho meio que um inferno e o outro no Campos Elíseos, mas ele aborda de diversas formas diferentes. Com isso, você tem elementos que você pega tanto os pontos que eu trabalhei anteriormente, seja no inferno de Dante ou no inferno de Hades. Obviamente também você pega o desenho da Disney, mostra um mundo inferior pequenininho, mostrando as relações das Mourias, mostrando a relação do Mar das Almas, do Rio Styx, do cérebro gigantesco. Então aí depende da referência que você quiser fazer. Então tem diversos pontos e esses diversos pontos pode ir abordando. Então se você gosta desse tipo de conceito, desse tipo de entretenimento sombrio, busque essas informações. Se você gosta, obviamente, de leitura e mitologia, obviamente, mas eu não sei o que eu acho, eu não sei o que eu faço, mas de qualquer forma, dá uma lida no Inferno de Dante, dá aquela jogatina, caso você goste de jogo. Acho que é um jogo relativamente antigo, não sei se é para Play 1 ou Play 2, creio que seja para Play 2, mas agora com os simuladores ou emuladores você pode baixar e jogar normalmente, beleza? Então fica aí a dica para aqueles que gostam dessas questões e, obviamente, estudar um pouco mais sobre as culturas e as religiões diferentes vão trazer mais informações para você quando você quiser trazer diversos elementos de referência e fugir um pouco desse tradicional que a gente já vê, cultura grega, cultura romana ou até mesmo o inferno tradicional, porque não outras culturas com outras características e assim outros infernos diferentes. Então, pessoal, agora a gente vai para aquele parte que todo mundo gosta, que é a parte do tutorial, aquele passo a passo direto. Se por acaso você pulou todo o episódio e chegou até aqui, não tem problema, porque depende muito da sua vontade, depende muito da sua necessidade. Então, não tem problema. Mas eu acho que seria interessante você ver o vídeo inteiro, porque aqueles primeiros minutos que mostram, obviamente, os primeiros minutos eu acredito que sejam mais de 10 minutos, mas os primeiros minutos falam um pouquinho sobre algumas curiosidades, alguns pontos interessantes para pensar um pouquinho, caso você ache interessante. Porém, se você não acha interessante, não tem problema, pode vir direto para cá nesse tutorial. Obviamente, quando a gente fala sobre os tópicos da criação, são tópicos, na verdade, que eu pensei mais para a gente criar um caminho, criar uma timeline de criação. Obviamente, você não precisa seguir necessariamente esses passos, você pode primeiramente pensar no passo 2, no passo 5, no passo 1, no passo 3, ou seguir 1, 2, 3, 4, ou até mesmo pular algum. Não acho que esse seja importante para minha criação, para minha história, para minha campanha, para o meu world building. Não tem problema nenhum. É apenas um passo a passo que eu fiz, que eu achei interessante, porque às vezes
para você fugir um pouco da caixinha, por que não utilizar desses elementos que podem ir nessa forma diferente de criação? E o primeiro passo desse nossa criação, nosso tutorial, é quem rege essa coisa toda. Então, quando a gente fala sobre reger a coisa toda, eu estaria falando quem é o ser que toma conta de tudo isso. Seria como, por exemplo, Hades, que ele toma conta de tudo e deixa apenas alguns representantes para tomar conta de algumas pequenas áreas. Seria, por exemplo, uma entidade gigantesca, boa, ruim ou não sabemos como funciona, e com isso leva as pessoas para lá e para cá dentro do seu universo, ou pode ser uma dualidade, um deus bom, um deus ruim que leva para um plano inferior ou um plano superior, dependendo da vontade. Então eu acho interessante colocar essa personalidade em quem colocou, em quem criou, porque se a gente considerar que, por exemplo, tal punição é feita a partir de um pensamento, de uma vontade daquela criatura específica, ou a partir de uma personalidade específica de A ou de B, faz com que se leve e se crie alguma coisa diferente. Como foi, por exemplo, aparece no episódio dos Simpsons, onde a Lisa e o Bart vão até o inferno e o Bart aprende técnicas de torturas diferentes, que é levado de uma maneira um tanto cômica, um tanto sarcástica, porém você pode utilizar de que, porque os demônios, porque as criaturas não utilizam de formas diferentes, criativas, a partir do seu modo de pensar, o modo de ser, o modo da personalidade, e com isso você cria diversos elementos diferentes. Talvez o seu universo seja um universo mais medieval, com isso você traz ideias mais da Idade Média, porque não algo que se assemelha, por exemplo, na questão de tempo, que se as pessoas morrem num período X de tempo, um tipo de coisa acontece, se é uma coisa um pouco mais moderna, acontece coisa diferente, e se é algo mais futurista, acontece alguma outra coisa diferente. Então por isso eu peço e trago para vocês, pense um pouquinho sobre quem pode reger o seu inferno, seja ele mais algo grandioso, como uma entidade como um todo, ou diversas entidadezinhas diferentes, ou até mesmo como acontece em D&D, que existem os demônios, existem os diabos, que apesar de ser um plano inferior relativamente igual, são premissas diferentes e formas de agir diferentes. O próximo tópico seria que pessoas vão pra lá. Obviamente, antes de levar pro clássico, só as pessoas ruins vão pra lá. Beleza, tranquilo. Mas a ideia seria pensar mais ou menos numa separação, talvez. Talvez não. Se você quiser fazer que todo mundo é levado, se é ruim, vai embora e depois sofre, dependendo daquilo que o demônio, ou a entidade, ou aquilo decidiu fazer, dentro da mesma região diferente, dentro da mesma região, dentro de regiões diferentes. Ou você pode considerar realmente como aparece em diversos pontos, um aqui, um ali, aqui é para tal pessoa, aqui é para tal pessoa, aqui é para tal pessoa, ou pode ser que exista alguma lei universal que possa ser quebrada, por exemplo, que uma pessoa que é boa, mas fez alguma coisa X que talvez alguém não gostou, então ele é levado para lá, ou existe alguns tipos de feiticeiros, como por exemplo acontece no Máscara da Morte de Cavaleiro Zodíaco, que ele pode pegar a alma da pessoa e jogar pro inferno e ela que se vire lá. Então você pode considerar diversos elementos de que quem vai para lá, ou até mesmo como vai para lá. É simplesmente só morrendo? Depois que você morre existe todo um trajeto que a alma faz, como por exemplo aparece em Bleach, que os Shinigamis precisam levar apenas do plano de existência para um outro plano de existência, criando um portalzinho e atravessa e fechou, ou como por exemplo aparece em Yu Yu Hakusho, onde a alma é levada por um guia espiritual através de uma pá, de um remo até o outro plano, chega lá, a partir encontra-se com o grande Koema, e com isso vai tendo a separação, você vai para cá ou você vai para lá, ou em Dragon Ball, por exemplo, que também é essa separação, se você vai para o caminho do dragão, se você vai para o inferno, você vai para um outro ponto diferente. Então seria como você vai, quem vai e como você pode ir fazendo essa logística. Eu acho bem interessante, porque caso você queira fazer separações diferentes, você já consegue ter essa imaginação de pensar, eu vou separar entre grupos de A, B, C e D, então com isso você pode pensar em áreas diferentes. E com isso a gente vai entrar na nossa terceira parte, que são qual é a parte de cada um. Seria quais são as partes desse mundo inferior. Seria um mundo separado entre só céu, inferno e um purgatório, caso você queira fazer já
a unificação de tudo, você quer fazer como, por exemplo, acontece dentro do Inferno de Dante, que existem 9 círculos diferentes, quer fazer mais ou menos como acontece no Sansara, que são 6 caminhos diferentes, 6 pontos diferentes, quer fazer mais ou menos como seria numa religião espírita, onde existe um único ponto separados em 3 níveis e com suas categorias, ou como aparecem, por exemplo, em One Piece, que não é um inferno necessariamente, mas o Impendal tem uma relação direta, onde cada nível que vai descendo gira em torno de um ponto diferente, como acontece coisas com lâminas, outras com as criaturas, outro com muito seco, o outro com muito calor, o outro com muito frio e o outro lá no finalzão, que tem as criaturas gigantescas que batem e machucam e são cabulosamente fortes. Então assim, você pode considerar diversos elementos diferentes, de diversos pontos diferentes. Então separação talvez seja interessante, unificação talvez seja interessante. Então depende muito daquilo que você gostaria de criar. Mas pense, se você vai separar as pessoas num certo grupo, por que não separar elas dentro desses limites? Você vai fazer um lugar só, como seria cada um desses? Então a gente entra no nosso quarto passo, que seria quais são as punições. Obviamente as punições podem ser de diversas maneiras diferentes, criativas, específicas, gerais. Todo mundo que faz tal coisa sofre tal coisa, às vezes com mais ou menos impacto. Ou como, por exemplo, aparece que você pode estar mergulhado até aqui, ou até aqui, ou até aqui. Então depende muito do tipo de punição que eu gostaria de fazer, mas todas elas seria meio que a sensação de sufocamento, por exemplo. Ou dores diferentes, um corta o dedo, cresce, corta o dedo, cresce, corta o dedo, outro corta um braço, outro fura, não sei o que. Você pode considerar então, por exemplo, diversas punições diferentes, dependendo daquilo que você gostaria de fazer. Talvez uma punição mais geral, onde todo mundo sofre tal mesma coisa, ou uma punição específica para cada pessoa, dependendo do tipo. Então, às vezes, pensar em quem criou lá atrás e as suas personalidades para fazê-las diferentemente das punições diferentes. O nosso próximo, obviamente, a gente fica pensando em... Já separamos em nomes, em categorias, mas e as descrições? Precisa delas também? Então você fala mais ou menos como que é cada um desses. É um tópico ultra rápido, aí depende muito do seu sentimento de world building. Eu quero referenciar isso, aquele outro, eu quero usar aquilo, aquele outro. Perfeito. Agora na parte de descrição, fique à vontade. Obviamente, cuidado com a suspensão da descrença, mas não tenha tanto medo em relação a ela, porque como nós estamos falando de um mundo infernal, às vezes de um outro plano, que muitas vezes mexe com a mente, nossa percepção da realidade, pode existir algumas situações um tanto nonsense que não tem tanto problema por causa da ultra significatividade, ou até mesmo da significatividade abstrata. Caso não entendeu, obviamente, novamente, deixa aqui o cardzinho, caso você queira saber mais sobre o nosso universo nonsense. Então, quando a gente vai falar sobre as descrições, coloque alguma coisa que gira em torno do genius loci daquilo, da criatura que toma conta, da entidade que criou, da separação que você fez, do tipo de pessoa que você quer, do tipo de punição que você gostaria. Por isso que eu deixei meio que no penúltimo tópico, porque depois que você já criou os tipos, categoria, punições, quem vai, quem controla, quem manda, agora você pega todas essas ideias, entende o genius loci que você está fazendo e com isso você coloca a descrição daquilo que você acha interessante. E obviamente o nosso último tópico são aqueles parte dos flavors, aqueles gostinhos. É aquela coisa um pouco a mais que às vezes não entra necessariamente aqui, não entra necessariamente ali, porém deixa mais vivo, apesar de morto, ser um local onde os espíritos vão depois de morrer, um lugar mais vivo, mais dinâmico dentro do seu universo, beleza? Então pessoal, se você chegou até aqui depois desse vídeo grandão novamente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha, deixa aqui nos comentários se você tem algum inferno que você está pensando, ou algum tipo de espírito ou pessoa que já foi dar um pulinho naquele plano inferior dentro do seu universo. E se você ainda não pensou nisso, por que não criar algumas coisas interessantes, abstratas, concretas, entidades, espíritos, magias, ou até mesmo algo superficial ou mesmo aprofundado. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!